closing bell aqui com a galera da sala dos 10%. Manhã boa, muito boa, a galera estava toda feliz. Agora essa parte da tarde muito ruim, nada aconteceu. Na verdade, algumas operações até de mais risco geraram alguns stops, mas o saldo ainda para o dia é positivo diante dos resultados da parte da manhã, tá? Parte da manhã, operações no dólar, galera fazendo operações no índice também. Pessoal, o feedback aqui na sala foi bastante positivo. Vamos lá, fazer um closing bell rápido, porque eu tenho hoje um webinar, e deixo o convite aqui para todos vocês, na Nelógica, às 8 da noite, onde eu vou falar de análise técnica clássica, para variar, price action, né? Nada mais é do que análise técnica clássica, mas com utilização de alguns indicadores, né? Até para desmistificar o que a gente ouve muito aqui, pelo menos aqui no Brasil, mas lá fora isso não é dogma, de que price action não se usa indicadores. Existem pessoas que não usam indicadores, ok, mas grandes autores de price action usam indicadores. É só a gente consultar os livros deles que tem lá os indicadores. Eu vou mostrar os que eu acho que são mais importantes no price action e vou mostrar as três situações em que eles nos ajudam bastante. Antecipando o que o preço vai fazer, confirmando o que o preço está fazendo ou nos alertando que o preço está querendo enganar a gente. E aí a gente não segue o preço. Podemos perder oportunidade caso o preço predomine sobre o indicador, mas pelo menos, né, a gente não tomou risco. Isso é uma coisa que faz parte do meu trade system, tá ok? Então, Ibov, ó, faltando 2 minutos para fechar, né? São 16h58, acho que eu não falei a data de hoje, vou falar agora, dia 27 de abril. Ibov fechando em 2 minutos, né? Tá em leilão, na verdade, vai até um pouquinho depois disso, vai até umas 5h07, 5h08, dependendo aí dos papéis, tá? Mas o Ibov ainda naquela consolidação, como eu falei esses dias, enquanto não romper 66.200 não dá para falar nada. O alvo desse pivôzinho aqui era 66.400, tá? Vou até botar aqui para não confundir, 200 pontos para mais para menos não vai fazer diferença, tá? Então o alvo desse pivôzinho aqui que foi armado, mas é um pivôzinho meio relevante para montar estratégias, tá? Para gráfico diário, então não me serve para nada. Mas ele mostra o alvo aqui no topo da resistência. Por enquanto, o Ibov fazendo aqui um pullbackzinho na LTB perdida, ok? A única coisa positiva aqui que pode sugerir o Ibov para cima é o fato que a gente está num longo canal de alta e ele está se segurando no canal de alta, na LTA, tá? Numa consolidação para quem sabe romper para cima com força e buscar um alvo que eu não sei se está traçado aqui. Não, eu já tirei esse estudo para não poluir, mas que levava o índice lá para o 71, se eu não me engano, que é justamente a possibilidade de fazer esse pivô de alta aqui, tá ok? Então vamos lá. Até na verdade seria bem mais alto esse alvo. Deixa eu ver qual era o pivô que eu estava projetando antes de eu apagar. Estava projetando a possibilidade aqui, isso aqui ser um pivô. Então é isso aí. Então se romper esse retângulo para cima, ó, deixa eu botar todos os níveis de FIBO aqui, que eu tirei agora para fazer um estudo no intraday. Deixa eu botar aqui o 61.8. Tá? Então, alvo de 100%, 69.700, que é justamente o topo do ano passado. E aí um alvo de 161.8, né, um alvo maior, aí sim daria lá os 71 mil que eu acabei de mencionar. Mas por enquanto não adianta nem botar isso, não vamos poluir, porque ele precisa sair dessa zona de retângulo, tá? Dessa consolidação. Todos os efeitos, quando estiver aqui dentro, a gente não pode dizer para que lado vai. A gente pode sim dizer que tem uma probabilidade de ir para cima, um pouco maior do que para baixo, até por conta desse fundo duplo e até por conta de estar nessa LTA, tá? LTA bem bonitinho. Ok? Então isso é o Ibov. Ontem eu acabei não falando de Vale, Petrobras, falei? Não lembro, né? Galera da sala, falei ontem, não falei? Vou falar agora então. A Vale, olha, queda forte. Pô, balanço muito bonito da Vale, mas olha que interessante, né? Balanço, lucro em real subindo 25%, lucro em dólar subindo 40%.
E hoje, ó, depois de ontem tocar a média de 20, que está descendente, sinalizando que a tendência é de queda, e também tocar a LTB, ela segue caindo e agora com uma queda de 4,45. 4,45. Vamos aproveitar e olhar o minério de ferro antes de pular para outros papéis. Ver como é que fechou o minério de ferro. Ó. Minério de ferro, ó, até deu uma recuperada. Estava fechando mais, estava mais negativo, acho que se não me engano estava 1 e pouco negativo. E agora, ó, opa, aquilo que eu mencionei, ó, querendo fazer um fundinho. Agora sim, tem que romper os 67 para subir. Aí sim, começamos a falar em tendência de alta novamente terciária, né? A gente está numa primária aqui de alta, tá? Que vem lá do final de 2015, ok? E mais de um ano de tendência. E agora a gente vinha numa terciária de baixa e agora a gente pode entrar numa primária de uma terciária de alta de novo se romper o 67, 67,36, tá? Deixando esse fundo para trás. Isso é bom para a Vale, mas a Vale hoje, por enquanto, não está se beneficiando disso. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa EWZ também caindo hoje, tá? Dentro do caixote, então por enquanto nada a se fazer. SP500 alta muito modesta, né? Ainda não dá para dizer que essa estrela cadente foi neutralizada, não dá, tá? Pelo contrário, tá valendo ela ainda. Pelo contrário, ainda hoje a máxima de hoje sendo abaixo da máxima de ontem, confirma realmente um topo. Então é um topo ainda com padrão de reversão. Então está bem confirmado aqui como topo hoje, o que não significa que pode romper, claro que pode, mas está sinalizado um topo aqui nesse ponto, tá? E detalhe com OBV bem abaixo, fazendo divergência de baixa nesse topo aqui. Né? O volume vem diminuindo ao longo do tempo, né? Vamos ver o à vista. À vista também com divergência, enfim. Na hora que testou o topo histórico, tá? Então a coisa não está muito bonita não, está começando a ficar feio o mercado lá fora. Acho que aqui não tem nada para a gente explorar hoje, né? O petróleo estava caindo mais forte amanhã, voltou, deixa eu dar só uma confirmada, zerando aqui o WTI, ó, deixando quase que uma libélula aqui bem na média 200. Então, se aqui for um padrão de fundo, se amanhã subir, então a gente tem um triângulo, né? Se realmente amanhã subir, então a gente confirma um triângulo, e aí um triângulo com um padrão de continuação, né, a gente pode até acreditar que o petróleo pode voltar a subir, mas aí a gente vai ficar preso à mercê desse fundo. Mas a gente não pode falar que temos um fundo aqui ainda. Fundo é quando tiver a mínima mais baixa que a mínima anterior e mais baixa que a mínima seguinte. Então preciso do dia da manhã para confirmar o fundo. Mas o padrão, por enquanto, que o petróleo deixa, né, essa libela na média 200 é padrão de fundo. Vamos ver se amanhã confirma esse fundo. Se confirmar, estamos com petróleo em triângulo, tá? Que era o cenário que eu mencionei, acho que hoje ou ontem, que podia acontecer, se perdesse a média 200. Não acreditava que aqui o suporte ia segurar, ia pivotar para baixo, com alvo nos 42. Mas a média 200 segurou, né, já vinha 3 dias segurando, perdeu hoje, voltou para cima, deixando padrão de libélula, né, com uma pequena sombrinha em cima, mas é uma libélula. Um dojizinho com uma grande sombra embaixo. Beleza? Vamos correr lá para o nosso mercado de novo, que é o que interessa para a gente. Papeizinhos que a gente começou a entrar esses dias e que estão indo bem. Ó. O Dr. Prev estava com quase uma alta bem maior, tá? Mas está indo bem, está indo bem. A gente tem então, a gente tinha então essa divergência de alta aqui nesses fundos e o Advanced Breakout em relação a esse topo. Inclusive ele fez hoje com esse volumão, ele fez um Advanced Breakout em cima do próprio topo anterior, esse aqui, ó, na zona dos 16,74. Mas já fez também o Advanced Breakout em relação ao topo aqui na região perto dos 12,80, tá? Opa, saiu do lugar a linha. Tá aqui. Ok, e saiu tudo do lugar, tá? Suporte esse, relembrando vocês, que era um suporte
de FIBO de 61.8, razão áurea, o FIBO mais importante de todos. O próprio número de Φ, tá? A própria razão áurea que tem tudo aí na natureza, no universo. Então, nessa região de fundos aqui. Bom, deixa eu ver a BIF. A BIF também era outra posição. Fazendo um pullbackzinho no topo rompido. Tupi. Também faz um pullbackzinho no topo rompido. Ó, positivo que depois de romper esse pivô de alta, tá vindo aqui testar, querendo vir testar LTA novamente, tá? Vamos ver, vamos ficar acompanhando. Bom, Ibov de novo. Então, Bradesco acabando totalmente com esse cenário de ombro, cabeça, ombro, rompendo o pivô de alta. E agora sim, ó, fazendo um pivôzinho, uma pequena divergência altista, pequena, porque apesar de a gente não ter fundo mais baixo, eram fundos iguais e aqui o fundo ficou mais alto no ABV. E temos agora um Advanced Breakout aqui, ó, em relação a esse topo. Não, o Advanced Breakout não, ele está confirmando simplesmente o topo, o rompimento. O ABV está em linha com o preço. Petrobras estava num triângulo, né? 2% de queda. Ó, num triângulo e agora volta para dentro do triângulo. Estava dentro desse triângulozinho aqui, volta para dentro do triângulo. CSNA que estava no alvo de FIBO, tá? Mas com o ABV muito feio, não dava para arriscar compra aqui. Então agora o que está mais provável é bandeira mesmo. Bandeira, essa bandeira, a sensação de que vai perder o fundo do 7,19. Né? Pelo menos o alvo aqui seria aqui na casa dos 6,24, tá? Quase R$1 para baixo. R$1 para baixo nesse papel é uns 15% de queda. No Brasil, como é que estava? Ainda subindo devagarzinho pela LTA. Ainda não conseguiu confirmar um pivôzinho de alta aqui nessa linha amarela, romper essa linha amarela. Bom, enquanto isso, galera, deixa eu deixar vocês aqui o convite para o webinar de hoje. Então tá aqui, cadê o webinar de hoje? Tá aqui na minha página, tá aqui o link, tá? Para quem quiser participar. Então é só entrar na minha página no Ogro de Wall Street, né? facebook.com/Ogro de Wall Street. Ogro de Wall Street, sem o, Ogro de Wall Street, que tem aqui o link logo no início da página, tá? No timeline da página de hoje. Ok? 8 horas da noite. Vamos falar bastante disso que eu mostro aqui todos os dias. Beleza? Algum pedido especial na sala, galera? Senão eu vou encerrar para dar uma descansada, que hoje foi essa tarde ficar esperando, não fazer nada, foi realmente massacrante. Uma coisa é não fazer nada ouvindo música, outra coisa é entrar numa posição e ficar durante 2 horas olhando ela sem sair do lugar até ela ser estopada. Puta saco do cacete. Ainda bem que a parte da manhã foi muito boa, tá? Vamos ver como é que tá indo. Ó, mesmo assim, agora que resolveu andar,
Puta, mas muito ruim ainda. Ó, ele começou a andar no índice, meio que fazer um pullback aqui. Muito ruim, muito ruim. E o dólar veio na linha do ajuste de ontem. Puta, tá horrível essa parte da tarde. Como a galera já tá entrando em greve hoje, o mercado tá tenso com essa greve amanhã sem saber o que vai acontecer, né? Guardando, enfim, dá pra saber o que que é, qual é a razão dessa pasmaceira hoje. Bom, então é isso aí. Vou dar uma descansada, tô bem cansado, já é quinta-feira, a bateria ao longo dos dias vai se descarregando. Então fica de novo o convite aí para as 20 horas a galera se aparecer lá no webinar da Nelógica. Fica o convite aí para quem quer conhecer o meu trabalho diário aí todos os dias, análise técnica em tempo real, etc. É só mandar um e-mail para abcmachado@gmail.com. E para a galera aqui da sala, fica o meu abraço aí, um bom final de tarde para todos vocês. Quem ainda tiver saco de me ouvir por mais de 1 hora, 8 horas estou lá no webinar, se não, entre 9 e 9 e meia estou aqui começando o nosso Morning Call, começando aí a nossa jornada no último dia da semana, no último dia do mês, e provavelmente por conta disso, né, dólar amanhã é dia de vencimento, né, dia de rolagem, vai ficar bem ruim o dólar por conta disso, de repente até já é uma das razões desse movimento hoje assim meio errático agora na parte da tarde, já é por conta disso, tá? Então amanhã a gente já vai pro Doll KM, Doll KM, Doll M, tá? Então fica índice, o Ind M, que é para o mês de junho, e o dólar também para o mês de junho, tá? Vencimento do dólar todo mês, último dia útil, vencimento do índice, meses pares na quarta-feira próximo do dia 15. Então agora os dois vão ficar para junho, tá? O índice já estava e agora fica para junho também o dólar. Código M, WDOM, TOLM. A partir de amanhã. Amanhã fica o dia, não dá para operar mais o carro, fica muito ruim. Tá? E amanhã vamos ver essa greve aí, como vai ser a repercussão e se vai ter algum impacto ou não para os mercados. Amanhã a gente descobre. Beleza? Cansei. Valeu, galera. Um puta abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Um bom final de tarde, um bom final de noite. E espero por vocês lá no webinar ou então amanhã de manhã aqui para o Morning Call e para mais um dia de operações. Afinal de contas, nós não fazemos greve, não é não? É isso aí. Abraços, galera. Tchau, tchau.